Bom, segundo ano nós vamos estudar os gases. Na verdade, vocês já estudaram em química, mas a gente vai revisar algumas situações e avançar um pouquinho mais em física, tá? Vocês já sabem, por exemplo, que um gás real eu posso transformar ele num gás ideal se ele tiver algumas condições, né? Eu chamo de gás perfeito ou gás ideal. Mas eu pego um gás real. Se eu aumentar bastante a sua temperatura e baixar a pressão, ele vai se comportar como se fosse um gás perfeito ou ideal. Porque um gás ideal, ele tem as seguintes características. Ele tem um movimento praticamente ininterrupto, ele tem muita energia, tá? Ele não exerce ação um sobre o outro, ele não interage um com o outro, tá? Outra coisa importante é que as moléculas se chocam, mas elas não perdem energia, elas têm uma colisão elástica. Se vocês lembrarem lá do primeiro ano, a gente estudou as colisões e a colisão elástica é uma colisão onde eu não tenho perda de energia. Então, um gás real, quando ele está submetido a alta temperatura e baixa pressão, ele se comporta como um gás ideal. As condições, então, das quais um gás ou um material, né, gasoso existe, são descritas por grandezas físicas chamadas de pressão, volume, temperatura e quantidade dessa substância. O que é pressão? Pressão é essa força por área que o gás exerce nas paredes de um recipiente. Ou seja, quando as moléculas do gás colidem com as paredes, elas exercem o que a gente chama de pressão, tá? Volume. Volume é o próprio volume do recipiente que contém o gás, porque o gás ele tem a propriedade de se moldar à forma do seu recipiente. E temperatura é a medida de agitação do gás ou das partículas do gás. A temperatura também está associada à energia cinética, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Vamos falar um pouquinho da equação do gás ideal. Na equação do gás ideal, o volume ele é proporcional ao número de mols, né? Ele também é inversamente proporcional à pressão e a pressão é proporcional à temperatura. Então, ele se resume a esta equação. PV igual a nRT, onde P é pressão, V é volume, N é número de mols, R é a constante dos gases ideais e T é a temperatura. Gente, agora eu vou chamar a atenção para vocês para a constante. Ela tem dois valores possíveis, na verdade ela tem até mais, mas dois valores que são mais utilizados. Quando que eu vou usar 8,314 e quando eu vou usar 0,082? Depende. Se eu estiver com a pressão em Pascal, o volume em metro cúbico, a temperatura em Kelvin e o número de mols em mol, né? Eu vou usar a de cima, 8,314, ou seja, essa aqui é a do sistema internacional, é a que eu mais uso. Essa aqui é quando eu tenho litro, atm, mol e Kelvin, tá? Então, daí eu uso 0,082 quando eu tiver litro, atm, mol e Kelvin. O mol é a medida de quantidade de uma substância, né? Um mol de qualquer substância é composto por um número fixo de moléculas. Qualquer substância vai ter um número fixo de moléculas. Esse número foi chamado de número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 na 23 moléculas por mol. Gente, isso aqui vocês viram em química, por isso a professora não vai se aprofundar muito. O que é a massa molar? É a massa de 1 mol, né? Então, para uma massa constante, o número de moléculas ou o número de mols é constante. E esse produto, então, de duas constantes, N e R, que N vai ser constante para uma massa constante, e o R também é uma constante, eu posso dizer, então, que PV sobre T é igual a uma constante, ou seja, eu passo esse T para cá, ó. Então, PV sobre T é igual a NR, que é igual a uma constante. Isso eu posso usar para dizer o seguinte: num estado inicial e num estado final do mesmo gás, esse número de mols não importa, e nem essa constante, então eu posso cortar. Então, se eu comparar o estado inicial e o estado final, esse N vezes R é sempre constante. Então, eu posso dizer que P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Lembrando que 1 significa esse gás no primeiro estado, no estado inicial, e o 2 significa no estado final. Então, na sala de aula eu usaria P0, V0, T0, que é a pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial.
e P, V e T, que seria pressão final, volume final e temperatura final. Então, vamos fazer um exemplo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a gente poder falar algumas coisas. Consideremos uma amostra de 88 gramas, essa é a massa, de CO2. A sua massa molar é 44 gramas por mol. Se ele não me desse essa massa molar, eu poderia encontrar, porque eu sei que o carbono tem uma massa molar de 12. O oxigênio tem 16, mas é 16 vezes 2, 32, mais 12, 44. Tá? Então, se ele não me desse e ele me desse apenas a substância, eu conseguiria encontrar essa massa molar com a tabela periódica. Assim, o número de mols em CO2 contidas na amostra de CO2 ele quer saber o número de mols aqui. É só dividir a massa, né, 88, pela massa molar. Então, dividindo a massa pela massa molar, 88 dividido por 44, 2 mols, tá? Esse bem simples, só pra gente relembrar. Porém, se eu quiser saber quantas moléculas, né, eu tenho nessa amostra, então eu vou fazer, se eu tenho 2 mols de moléculas de CO2, eu vou ter 2 vezes esse número de moléculas de CO2. É só fazer vezes 2, né? Dá 12, alguma coisa moléculas de CO2, vezes 10 na 23. Segundo exemplo, tá? E esse exemplo aqui é importante vocês olharem. As chamadas condições normais de temperatura e pressão de um gás correspondem a um estado com uma temperatura de 0 graus. Ou seja, gente, agora a gente tem que lembrar que sempre que eu tiver essa temperatura, eu não posso usar em graus Celsius, tenho que transformar para Kelvin, tá? Então, qualquer equação que vocês forem usar de gás, vocês vão usar a temperatura em Kelvin. Uma pressão de 1 atm, ou seja, 1,013 vezes 10 na quinta pascal. Se você deseja manter 1 mol de um gás ideal na CNTP, qual é o volume necessário? Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então, temperatura seria de 0, a pressão de 1 atm. Então, qual será esse volume? Vocês já viram isso em química, mas se a gente usar a equação dos gases ideais, e lembrando que agora eu vou usar o 8,3, porque eu vou achar esse volume em metro cúbico. Depois eu vou passar para litro. Eu poderia também usar em atm vezes litro. Poderia, não tem problema nenhum, tá? Só que daí eu usaria valores diferentes. Aqui eu estou usando a pressão em pascal, o volume eu vou encontrar em metro cúbico, tá? Eu estou usando o R como 8,3 e a temperatura em Kelvin, tá? Então, vai multiplicar 1 vezes 8,3 vezes 273 dividido por esse valor. Vai dar 0,02238. Então, vai dar, se eu estou encontrando em metro cúbico. Como 1 metro cúbico é 1000 litros, eu multiplico por 1000. Esse valor vai dar 22,4, tá? Então, aqui ele está dando a resposta em litro, mas quando eu divido aqui, eu vou encontrar em metro cúbico. Cuidado, tá? Se eu quiser passar para litro, 1 metro cúbico é 1000 litros. Agora, vamos usar um outro exemplo. Um gás perfeito é mantido em um cilindro fechado por um pistão. Em um estado A, as suas variáveis são pressão, 2 atm, volume, 0,90 litros, temperatura, 27 graus Celsius. Em outro estado B, a temperatura é 127, a pressão é 1,5. Nessas condições, o volume em litros. Então, vejam só. A única transformação que eu vou fazer aqui é da temperatura. Por quê? Porque a pressão está em atm, o volume está em litro. E o volume final, ele também quer saber em litro. Então, eu não vou mexer nem na pressão, nem o volume. Mas a temperatura, como eu disse para vocês, sempre vocês terão que passar para Kelvin, todas as duas temperaturas, tá? Então, a gente vai fazer isso primeiro, passar 27 graus Celsius para Kelvin, é só somar 273, e 127 para Kelvin também, é só somar 273. Então, vamos fazer o estado A, o estado inicial, o estado B, o estado final. Então, PA vezes VA sobre TA é igual a PB vezes VB sobre TB. Nós pegamos a equação do gás ideal e consideramos que, sendo o mesmo gás, ele tem um estado inicial e um estado final, o NR é desprezível. Lembra que eu falei isso? Então, vamos lá. Substituindo os valores, 2 vezes 0,90 dividido por 300 é igual a 1,5 vezes VB
sobre 400, tá? 1,5 é a pressão de B, tá? Que não tá aqui, ó, deveria estar, né? PB 1,5, mas tudo bem, tá no enunciado, esqueci de botar aqui. Corta, faz as simplificações, né? Vai ficar 3 e 4, multiplica ali cruzado, portanto, VB, o volume de B será 1,6 litros, tá? Bem simples, usando a equação dos gases ideais para um estado final e inicial, é assim que nós vamos usar. Podia ser P1V1T1 e P2V2T2 ou PAVATA, PBVBTB. Lembrando que esse é o estado inicial e esse aqui é o estado final. Vamos agora falar das transformações. Agora eu vou pegar esta equação aqui, percebam o que nós vamos fazer agora. Essa equação, gravem ela, e nós vamos aplicar em algumas transformações. Primeira transformação é chamada transformação isobárica, então a pressão vai ser a mesma. Então eu não tenho mais P1V1T1, P2V2T2. O P foi cortado, porque é a pressão constante, então eu corto de um lado da equação e do outro. Só sobra V1 sobre T1, V2 sobre T2. Como é que eu faço uma transformação isobárica? Vejam, eu coloco um peso aqui, que é força por área, que é pressão, sobre um êmbolo. Esse peso é constante, vejam, então a pressão é constante. Eu estou aumentando a temperatura, eu estou aumentando o volume, a pressão constante. Vejam, o gráfico é isso aqui, ó. Pressão é constante, o volume aumenta. Consequentemente, a temperatura sai dessa temperatura para uma outra temperatura. Observem, ó. Essa é uma temperatura que é outra, porque eu estou aumentando a temperatura, tá? E num gráfico V por T, esse é um gráfico P por V, e num gráfico V por T, eu estou aumentando o volume e aumentando temperatura. Isso é chamada lei de Gay-Lussac, tá? Transformação isocórica a volume constante. Então, em vez de ter P1, V1, T1, P2, V2, T2, agora eu corto o V. Cortando o V, fica P1 sobre T1, P2 sobre T2. Como é que eu faço esse tipo de transformação? Transformação a volume constante. Mantenho o volume do recipiente o mesmo, ó, não mudei o volume. Vou aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, eu estou aumentando a pressão. Essas moléculas começam a bater na parede do recipiente com mais força. Então, aumenta a pressão. Então, vejam só, estou aumentando o volume, aumentando a temperatura, percebam, a temperatura sai de uma temperatura para outra, porém, o volume é constante, né? Eu aumento pressão e aumento temperatura. Então, vejam só, se eu tiver um gráfico de P por T, eu estou aumentando pressão e aumentando temperatura. Lembrando que a temperatura sempre em Kelvin, tá? Transformação isotérmica, a lei de Boyle-Mariotti, também conhecida. Eu estou agora com temperatura constante. Eu vou aumentar volume e a pressão diminui proporcionalmente. É assim que eu faço uma transformação isotérmica. Então, vejam só, observem aqui. Eu estou aumentando o volume. Óbvio que a pressão vai cair, porque as moléculas vão ficar mais longe umas das outras, tá? Então, isotermicamente, mantendo a temperatura constante, eu aumentando o volume, eu diminuo a pressão. Por que isso? Porque eu vou pegar P1V1 sobre T1, P2V2 sobre T2, eu vou cortar o T. Vai sobrar o quê? P1V1, P2V2. Sempre, então, que eu que eu aumento esse volume final, eu estou diminuindo o volume, perdão, gente. Sempre que eu aumento o volume final, a pressão P1 cai proporcionalmente, tá? É isso que eu queria dizer. Bom, como é que eu represento uma isotérmica? É esta hipérbole aqui, ó. Isso aqui é uma isoterma, ou seja, os pontos que estão em cima da mesma curva estão sob a mesma temperatura. Então, o ponto 1, por exemplo, e o ponto 2 estão à mesma temperatura,
tá? E a equação que eu uso para transformação isotérmica é P1V1 igual a P2V2. Vamos fazer um exemplo. Um cilindro munido de um êmbolo contém um gás ideal representado pelo ponto 1, tá? Tá aqui no ponto 1. A seguir, o gás é submetido sucessivamente a transformações. Ó, ele vai de 1 para 2 isobaricamente, ou seja, a pressão constante. Depois ele vai de 2 para 3 isocoricamente, ou seja, a volume constante. E depois ele vai de 3 para 1 isotermicamente, porque isso aqui é uma curva isotérmica, tá? A temperatura constante. Qual transformação sofrida pelo gás de 1 para 2, de 2 para 3, 3 para 1? O professor acabou de falar. De 1 para 2 é isobárico. De 2 para 3 é isocórico, a volume constante. E de 3 para 1 é isotérmico. Na B, ao representar o ponto 2, podemos afirmar que a temperatura no estado 2 é 450 Kelvin? Não sei, vamos ver. Aqui, nesse primeiro ponto, no ponto 3 e no ponto 1, é 300 Kelvin. Lembram que eu falei que os pontos que estiverem à mesma temperatura estão, na mesma curva isotérmica estão à mesma temperatura, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar do ponto 1 para o ponto 2, a transformação é isobárica. Então, eu quero saber, por exemplo, eu preciso saber, por exemplo, o que está acontecendo no ponto 2, né? Eu já tenho no ponto 2 a pressão e o volume, mas eu não tenho a temperatura. Então, eu vou fazer o seguinte, no ponto 1 eu sei que a temperatura é 300 Kelvin. E eu sei que o volume ali, ele é de 10 litros. No ponto 2 eu sei o volume, 20, mas eu não sei a temperatura. Então, como essa transformação aqui é isobárica, eu vou comparar esses dois pontos, o ponto 1 com o ponto 2. Então, vamos lá. Ponto 1, volume 10, temperatura 300. Ponto 2, volume 20, temperatura é o que eu quero descobrir. Então, eu descobri que aqui no ponto 2 a temperatura é 600 Kelvin, não é 450 Kelvin, tá? Então, isso é um outro exemplo que a gente pode fazer, tá? Outro exemplo para vocês. Uma determinada massa gasosa encontra-se a uma pressão de 2 atmosferas, ou seja, 2 atm, ocupando um volume de 28 litros. Isso é o estado inicial, né, gente? Então, a gente chama de P1 e V1. O gás sofre uma certa transformação, no qual sua temperatura é constante. Ó. Então, transformação a temperatura constante isotérmica. Então, vai ser P1V1 igual a P2V2. Mas sua pressão é elevada para 7, então P2 é 7. Nessa situação, qual será o seu volume? Já sei qual é a transformação isotérmica, tenho P1, tenho V1, eu tenho P2, vou encontrar V2. Então, vamos cortar a temperatura, ó, como eu falei para vocês, vamos usar a equação da forma só isotérmica, né? P1V1 igual a P2V2, substituindo P1, 2, V1, 28, P2, 7, V2 é o que eu quero descobrir. O volume V2 é 8 litros. Bom, gente, por enquanto é isso, tá? Vou deixar os exercícios para vocês fazerem.